Vai, Nicolas. Começou? Começou. Olá! Olá, povo! Vocês estão ansiosos pra live da minha mãe, né? Olá! Começou a live aqui, ó. Vai começar em breve. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tua mãe vai dar aula de quê hoje? Vai dar aula de matemática? Raciocínio lógico, né? Devia ter botado aqui. Depois você coloca. Meu O que Deus. você acha que é raciocínio lógico, enquanto o pessoal tá entrando na live? Eu acho que raciocínio lógico é... deixa eu pensar. É você fazer um pensamento lógico. Você vê uma questão e já logo de cara perceber a resposta. E logo de cara, assim, não pensa nem um pouquinho? Pensa um pouquinho se a questão for difícil. Mas se for fácil, vai logo, né? De vez. É. Muito bem. Se você fazer a prova do OBMAP, já vai ter 1 trilhão dessas coisas aí. Mas na UBMAP não tem raciocínio lógico. Tem matemática básica. Não, eu tive e teve uma. Olha aí, Dara tá falando, ó. É a capacidade de resolver problemas através da lógica. Ah, entendi. Obrigado, viu? Muito obrigado. Agradeço pela contribuição. Pronto, tô esperando dar a hora aqui pra gente começar. Faltam 2 minutinhos. 2 minutos, já aguardo, viu? Vai começar a aula de raciocínio lógico. Vocês que estão aí online, o áudio tá bom? A imagem também? Meu celular não é lá essas coisas, mas a gente vai fazer o possível. Tá bom a imagem? A qualidade? Tá conseguindo ler isso aqui? Consegue ler? Ou minha letra é ruim, assim? Minha letra. Ah, tá boa. A Ana respondeu. Ah, tá boa. Obrigado. Olha aí, compartilha mesmo, Val. Me ajuda. Compartilha e manda pra quantos puder. Cadê o material que tua mãe separou da aula de hoje? Mostra aí, ó, pessoal. Aqui, ó. Temos esse caderno de raposa. Super lindo. Sua mãe é professora das antigas, né? Prepara a aula no caderno, né? Aula. Aí temos esse apagador e essas 3 canetinhas que vocês vão ver muito durante essa aula. Já prepara o seu caderno e seu lápis, porque mãe escreve muito, muito rápido. Se não conseguir acompanhar, vou ter que voltar a live. Não, mas eu vou fazer pausadamente. Há tempo das pessoas entenderem o que eu tô explicando, né? E não se preocupe, porque mãe escreve super bonito e dá pra entender. Se a qualidade não estiver ruim. Não, a qualidade tá ótima. Todo mundo tá dizendo que tá ótimo, é? Tá todo mundo dizendo que tá ótimo. Que bom. Aí pelo menos mãe fica feliz. 7 horas. Já tá na hora já, né? Vou me ajeitar aqui pra poder começar. Ó, já bateu até o sino da igreja. Bem, agora é só esperar amanhã se preparar para atender vocês, alunos da professora Patrícia, a professora de raciocínio lógico, que é a melhor aqui de Barreiros, Pernambuco e do Brasil inteiro. Faltou só ela ir para Harvard. Só isso pra ser melhor. É a melhor do mundo. Mundo não, Brasil. Eita! É do país. Pelo menos isso. Vamos lá? Tchau. Obrigada, Nicolas, pela ajuda, né? Boa noite, pessoal. Eu nunca fiz uma live, apesar de já ter dado aula várias vezes, né? Mas live, assim, questão de Instagram, nunca dei. Eu tava ajudando umas pessoas através de videochamada no WhatsApp, né? Até que surgiu a ideia de ajudar mais pessoas, né? Por que não, né? Eu voltei a estudar e sempre me dei bem nas questões do concurso, estudinho em questão de raciocínio lógico, sempre acerto todas as questões, tá bom?
Apesar de não ter logrado êxito em outros, né, eu passei em 2 concursos da Polícia Militar daqui do estado de Pernambuco. E eu espero ajudar vocês, né? Eu sou formada em Química, professora. Trabalhei na prefeitura e no estado, contratada aqui. Trabalhei cerca de 4 anos nos dois, tá bom? Antes de entrar na Polícia Militar do estado de Pernambuco em 2017, setembro de 2017, tá? Atualmente eu trabalho aqui em Tamandaré e não estou atuando como professora, pretendo voltar. Por isso as lives, entendeu? Para eu tender a tentar fortalecer esse meu lado docente, né? Do caso. E Nicolas já começou com vocês aqui. Boa noite a todos, né? A gente vai começar com a questão da introdução ao raciocínio lógico. Se você já estudou, né? Você vai ver que eu vou realmente começar do começo, da introdução, o que é sentença, o que são proposições, né? Para poder apresentar aqui para as pessoas que nunca estudaram também, né? Que foi o motivo pelo qual eu fiz as lives. Tem um concurso aí do TJ, que era as pessoas que eu estava ajudando. Era por fim desse concurso e também da PEMAL, né? Que tá em iminência aí de sair o concurso, né? Então, vamos começar aqui. Meu apagador também não tá muito bom, aí eu tô apagando aqui o quadro com papel. Espero que vocês aproveitem ao máximo. Eu fiz a aula, na verdade, é o caderno, meu caderno de estudo, né? Vocês vão estudar o que eu estou estudando, da forma que eu estou estudando. Aqui são todas as minhas anotações, rascunhos, rabiscos, né? Que todo o meu conteúdo, todo o meu conhecimento eu vou tentar passar para vocês da melhor forma possível, né? Vou tentar ajudar todo mundo. E a gente vai começar a estudar a lógica. A lógica argumentativa. O que é a lógica argumentativa, né? Por que ela foi criada? Eu não sei se vocês viram, mas essa semana eu postei falando sobre quem criou o raciocínio lógico, né? Que foi Aristóteles. Desculpa, eu tô um pouquinho nervosa. Não em questão da aula, mas em questão de ser transmitida, né? Aristóteles, apesar de ser um cara muito inteligente, ele tinha muita dificuldade em conseguir fundamentar a sua argumentação, seus argumentos. Quando ele ia lá apresentar as teorias dele, os pensamentos dele, sempre conseguiam rebatê-lo, sempre conseguiam derrubar aquilo que ele estava dizendo. E ele, um cara tão inteligente, tão à frente da sua época, né? Ele tinha essa dificuldade. Foi quando ele começou a estudar as formas de comunicação das pessoas. Como aquelas pessoas tão sem conhecimento, tão rasas, conseguiam derrubar aquele argumento dele, uma pessoa tão estudada, né? Tão cheio de conhecimento. Aí ele começou a estudar para poder se comunicar melhor e falar de uma forma que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo, fosse de uma forma que ninguém conseguisse contradizer aquilo que ele estava apresentando. Entendesse? Então, inicialmente, a gente vai trabalhar a lógica argumentativa, que também pode ser chamada de lógica bivalente. Ou seja, porque ela pode apresentar 2 valores, que é verdadeiro ou falso. Pode ser chamada também de lógica aristotélica. Porque foi Aristóteles que criou, né? Pode ser chamado também de lógica formal. E de lógica clássica. Ou seja, na sua prova, pode aparecer de todas essas formas. Tá certo? Então, vamos lá, começar. Para começar, a gente tem que entender o que são sentenças. Sentenças. Sentenças são conjuntos de palavras que expressam sentido completo. Ou seja, você fala
e a pessoa compreende aquilo que você está dizendo. Beleza? Temos as sentenças de duas formas: sentenças da língua portuguesa e sentenças matemáticas. As sentenças da língua portuguesa podem ser, por exemplo, bom dia. Podem ser qual o seu nome? E pode ser também eu tenho 15 anos. Aí a gente observa que quando a gente fala bom dia, qual o seu nome? Eu tenho 15 anos. Você consegue entender e captar aquilo que eu estou querendo falar. Como, por exemplo, se eu simplesmente disser Nicolas, que é o meu filho, Nicolas, ele vai dizer sim, mãe. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando a gente dizer alguma coisa. Ou seja, o pensamento não concluiu. Entendeu? Quando a gente fala assim, Nicolas, bom dia. Ou simplesmente eu falo, qual o seu nome? Então, você consegue captar, entender e me responder aquilo que eu estou falando. E nas sentenças matemáticas temos, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Temos 2 é maior que x. Por exemplo, pode ser uma sentença quadrática. X ao quadrado mais 2x mais 3 é igual a 0. Certo? Todas essas aqui também são sentenças. Também tem sentido completo. Quando você lê, você consegue captar aquilo que ela está falando aqui, né? Então, agora que a gente está entendendo o que são sentenças, que é aquilo que transmite um conhecimento completo, né? Quando se é falado, quando se é lido, quando se é comunicado, a gente vai entender o que são as proposições. As proposições, porque para a lógica só se interessa analisar as proposições. E o que seriam essas proposições? Proposições são as informações que têm sentido completo, que possuem verbo e que a gente pode dar o valor lógico a elas. O que é valor lógico? Verdadeiro ou falso. Então, todas aquelas sentenças que a gente pode dizer se ela é verdadeira ou falsa, elas são proposições. Entendeu? Por exemplo, aqui. Bom dia. Bom dia, a gente não pode dizer se é verdadeiro ou falso, porque eu estou lhe desejando um bom dia. Entendeu? Qual o seu nome? É uma pergunta. E eu tenho 15 anos. Quando eu digo a você, eu tenho 15 anos, todo mundo sabe que é falso, né? Eu não tenho mais 15 anos. Mas eu posso julgar, eu posso valorar, eu posso dizer que isso aqui, quando eu falo que eu tenho 15 anos, eu posso dizer que isso aqui é falso. Então, essa aqui é uma proposição. E as outras são sentenças, tá? Não entra na questão lógica, ok? Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai entrar agora na outra questão. Tá certinho aí? Tem alguém que tá com alguma dúvida, Nicolas? Porque o celular tá virado, né? Pra não ficar. Se eu ficasse com a câmera de selfie, ia ficar ao contrário, é escrito. Alguém com alguma dúvida? Alguém? Certo? Por exemplo, vamos colocar aqui agora outro exemplo. Meu nome é Maria. Meu nome é Maria. Quando a gente vai procurar uma proposição, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar o verbo. E no caso aqui, o verbo é o verbo ser, né? Que está aqui conjugado como é. Sim? Manuel 1 disse 2 mais 3 igual a 5. Também não é uma proposição? Sim, é uma proposição também. Ok? A gente já vai entrar e explicar direitinho. Vamos caminhando até chegar lá, tá bom?
Meu nome é Maria. Meu nome é Maria. A gente achou o verbo. Então, quando a gente acha o verbo, a frase tem um sentido completo, então a gente pode julgar como verdadeiro ou falso. Ok? E se a gente colocar assim? A França fica na América. É uma proposição? Vamos observar. Fica. Fica do verbo ficar. Essa frase tem sentido completo? A França fica na América. Tem sentido completo. A gente consegue captar a mensagem que está sendo transmitida. Consigo valorar, ou seja, dar o valor lógico de verdadeiro ou falso? Consigo. A França fica na América? Não fica. Falso. Meu nome é Maria? Não é. Meu nome é Patrícia. Falso. Então, essas sentenças aqui são sentenças interessantes para a lógica, porque a gente pode associá-las a ela ao valor lógico de verdadeiro ou falso, certo? É importante a gente não confundir proposição com a preposição do português, tá? É outro assunto, é outra coisa, que a proposição é a questão da informação de sentido completo com a presença do verbo. Tá ok? Por que eu foco tanto na presença do verbo? Porque o sujeito, que aqui no caso é a França, e na América o complemento, são dispensáveis. Ou seja, o mais importante, o que realmente importa na lógica argumentativa é o verbo. Porque, por exemplo, se eu colocar penso, o que eu estou dizendo? Eu penso. O verbo está, o sujeito está oculto, né? Eu penso. Penso, para vocês, seria uma proposição? Seria. É uma frase de sentido completo. Penso tem o verbo, porque o sujeito e o complemento eles são dispensáveis. Não são obrigatórios a existir. Entendeu? Tem outro exemplo aqui. Por exemplo, que um concurso que eu fiz, acho que foi da PEMAL, que caiu essa questão. Existe vida após a morte. Muitas pessoas tentam levar essa frase como uma questão religiosa, uma questão pessoal, né? Dizendo, não existe vida após a morte. Existe vida após a morte. Ou então tem gente que começa a colocar ela como contradição. Não pode ser colocar ela como uma contradição, né? Vamos lá. Ela é uma proposição por quê? Porque tem o verbo. Existe. A gente pode julgar ela como verdadeira ou falsa. Na minha religião, na minha concepção, não existe vida após a morte. Seria falso. Na sua concepção, possa ser que você acredita em reencarnação, em vida após a morte, enfim, né, em purgatório. Mas o que interessa para a lógica não é se, de fato, a sentença é verdadeira ou se a sentença é falsa. Só interessa para a lógica se existe verbo e se eu posso dar o valor lógico a ela, de verdadeiro ou falso. Entendeu? Então, toda vez que a gente quiser saber se uma sentença é uma proposição ou não, a gente tem que localizar o verbo. Ok? Tô indo muito rápido. Alguém não tá entendendo? Tá achando que tá muito rápido? Pode comentar aí. É só comentar. E amanhã não tá vendo os comentários aí. Aí a questão de que Manuel, não foi? Perguntou? 2 mais 3 igual a 5. Se eu falei para vocês que toda vez que eu olho para uma sentença, eu tenho que achar o verbo. Onde é que eu acho o verbo aqui agora? Nessa sentença matemática. E eu vou dizer a vocês, ele tá aqui, ó. Nesse símbolo. Na matemática existem 6 símbolos que têm um verbo implícito.
dentro deles. Porque quando a gente tem aqui, numa sentença, a gente lê como? É igual. É igual. Ó o verbo aqui. 2 mais 3 é igual a 5. O verbo tá aqui dentro. Mesma coisa que eu posso dizer. Nesse símbolo. É diferente. A mesma coisa. Maior que é maior que é menor que é maior ou igual é menor ou igual. Então, toda vez que nas provas a gente vê igual, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual, a gente subentende que os verbos estão implícitos. Porque quando a gente lê 2 mais 3 é igual a 5. O verbo está aqui dentro. Tá certo? Então, nessas sentenças matemáticas que são formadas apenas por números, quando elas são formadas apenas por números, observe bem, quando elas apresentarem um desses símbolos aqui, elas serão proposições. A gente pode julgar como verdadeiro ou falso. E essa aqui, qual o valor lógico dela? 2 mais 3 é igual a 5. Verdade. Entendeu? Entendeu, Nicolas? Eu entendi. Então, a gente vai agora partir para o princípio fundamental da lógica, antes de entrar nas questões de sentenças abertas, né? Porque Aristóteles, ele, para que ninguém duvidasse daquilo que ele estava argumentando, que ninguém contradissesse aquilo que ele estava falando, ele fez 3 princípios da lógica, né? O do terceiro excluído, o princípio da não contradição e o princípio da identidade, né? O primeiro que eu gosto de falar é o princípio. Deixa eu botar aqui bonitinho. O princípio da lógica. O princípio da identidade. O que é que diz esse princípio da identidade? Ele diz que toda proposição que for verdadeira será verdadeira. E toda proposição que for falsa, ela será falsa. Ou seja, ela nunca vai ser outra coisa. Toda proposição que for verdade, ela tem que ser verdade. E toda proposição que for falsa, ela tem que ser falsa. Não tem outra possibilidade, ok? Aí é onde a gente entra no princípio do terceiro excluído. Que só vai haver 2 valores lógicos para a gente julgar as proposições. Só 2 valores lógicos. Ou a proposição é verdadeira, ou ela é falsa. Não havendo outra possibilidade.
Não existe outra possibilidade. Por quê? Não tem como ser um talvez, não tem como ser um depende. A sentença ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem meio termo. Beleza? E tem o princípio da não contradição. Da não contradição, que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por que a gente tem que saber disso? Porque isso também cai em prova. Eles gostam de misturar os princípios com as suas correspondências, né? Gostam de confundir as pessoas. E a gente sabendo isso, mais à frente, quando a gente for trabalhar com a tabela verdade, com a questão dos conectivos lógicos, né? A gente vai precisar ter isso em mente na hora de julgar. Falso, verdadeiro, quando tem aquele que eu até postei, né? Ana vai à praia e Pedro dirige moto. Então, Ana foi tomar sorvete, não sei o quê. Sempre tem essas questões assim, né? A gente vai precisar entender bem esses princípios da lógica para poder responder as questões, né? Agora a gente vai... Tá bem? Tá rápido? Tá rápido? Porque como não tem sala de aula, eu não consigo observar as pessoas, né? Não consigo ver se tem alguém com carinha de dúvida, assim. Entendeu? Alguém tá confuso? Pode me mandar uma dúvida, que aí eu falo pra manhã e ela responde aqui ao vivo. Foi o que, Nicolas? Um comentário. Qual foi? O pessoal está dizendo que está bom. Ai, que bom. Graças a Deus. Fico feliz. Então, tendo isso, sabendo já o que são proposições, que quando a gente olha uma sentença, a gente tem que observar o verbo, tem que localizar ele e saber se a gente pode julgar aquilo como verdadeiro ou falso. E tendo como base os 3 princípios, né? Agora a gente vai entender o que não são proposições, ou seja, quais são as pegadinhas que podem cair, né? Então, quando é que não são proposições? Vamos aqui. Não são quando que não é proposições? A primeira e uma das mais difíceis, né? Dependendo da formulação da questão da prova, são as sentenças imperativas. São as sentenças imperativas. Quais são as sentenças imperativas? Aquelas que emanam uma ordem, como por exemplo, Nicolas vá estudar. Ou eu falo, Nicolas, arrume seu quarto. Quem nunca, né? Qual mãe que nunca falou isso pro filho? Nicolas, arrume seu quarto. Aí o que você vai olhar? Poxa, tem um verbo. Eu tô entendendo. A pessoa tá dizendo, Nicolas, arrume seu quarto. Tá falando pra ele arrumar o quarto dele. Então, eu vou lá e marco que é uma proposição. Pá! Erro a questão. Perdi. Porque elas estão emanando uma ordem. Quando eu digo, Nicolas, arrume seu quarto. Você tem como dizer se é verdadeiro ou falso? Não tem. Não tem como julgar.
Então, essa daqui, geralmente, é uma das que pegam mais pessoas, né? As sentenças imperativas, né? Porque você olha tudinho e acaba achando que é uma proposição. Tem as mais fáceis agora, que são as exclamativas. E as interrogativas. Exemplo. Um exemplo sem verbo, que sempre cai um exemplo sem verbo nas provas, que eu até coloquei aqui mais cedo. Bom dia. Eu estou feliz. Bom dia. Bom dia. Nem verbo tem, né? Bom dia. Aqui a gente estaria dizendo, olharia o verbo, né? Estou. Verbo ser ou estar. Eu estou feliz. Sentido completo. Mas não tem como a gente julgar como verdadeiro ou falso, né? Pode ser que você dizer é mentira, tal, mas pra lógica isso não interessa. É só simplesmente uma expressão e não um argumento, entendeu? Não é um argumento, é uma expressão. Eu estou feliz. Eu cheguei, gente, bom dia, eu estou tão feliz hoje, entendeu? Isso não é uma proposição lógica, tá? E as interrogativas, que são as perguntas, né? Qual o seu nome? Onde você está? Né? São perguntas. É uma interrogação, um questionário. Então, não tem como você dar o valor lógico dele de verdadeiro ou falso. Então, são as mais fáceis de uma questão lá. Qual dessas não é proposição? Ou qual dessas seria? Você olharia a exclamativa e a interrogativa e você já descartaria, né? Não são proposições essas daqui. Seria bem fácil. E, após essas, tem as questões das sentenças abertas, que são mais pegadinhas, né? Que tem que ter uma questão maior de observação, e as questões do paradoxo. Eu vou explicar a vocês pausadamente, porque eu tô achando que eu tô indo muito rápido. Tá, eu vou colocar aqui um exemplo de uma sentença e eu queria a participação de vocês, que vocês me dissessem se ela é proposição ou não. Tá? Ajuda aí a professora. Fiquem atentos. Ela vai dar a pergunta. Peraí, calma, Nicolas. Hoje o dia está tão lindo. É uma proposição? Gente, é uma proposição? O que vocês acham? Vocês acham que isso... A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o verbo. Tem verbo? Está. Hoje o dia está tão lindo. Eu consigo transmitir a outra pessoa? A outra pessoa consegue entender o que eu estou falando? Consegue. E eu consigo julgar como verdadeiro ou falso? Consigo. Não, não está lindo. Está cheio de nuvens, está todo embaçado, choveu demais. Não está. Ou está maravilhoso, está um solzão, tal. Depende do seu gosto também, né? Também tem essa questão. Então, essa aqui seria uma proposição. E esse outro exemplo aqui que eu vou trazer para vocês. Deixa eu colocar até de vermelho.
aí. A multidão gritou entusiasmada. Viva o Brasil! Vocês acham que seria uma proposição? Deixa eu olhar os comentários. Tem gente achando que sim, tem gente achando que não. Por que não seria? Isso aqui foi da outra. Ah, tá. Por que não seria uma proposição? Muita gente ia dizer que é porque tem essa exclamação. Mas eu vou dizer a vocês que é sim. É uma proposição. A gente não pode, isso é uma pegadinha. Isso é pegadinha nível CESP FGV, tá? A gente não pode confundir uma segunda oração, uma segunda sentença, um complemento da oração principal. Ou seja, a gente não pode confundir um complemento exclamativo com uma sentença exclamativa, com uma não proposição. Porque a oração principal aqui, por exemplo, vamos fazer análise sintática. A multidão é o sujeito, gritou é o verbo e entusiasmada, o complemento. A gente tem uma proposição aqui. Isso aqui simplesmente é um complemento da oração principal. Não interessa o que a multidão gritou. Se eu terminasse a frase aqui, a multidão gritou entusiasmada, eu conseguiria valorar como verdadeiro ou falso. Isso foi uma questão que eu fiz na PEMAL. E eu errei, por sinal, nunca mais erro na minha vida. A multidão gritou entusiasmada. Eu conseguiria valorar ela como verdadeiro ou falso. A gente nunca pode confundir uma sentença que tem uma exclamação com uma sentença exclamativa, tá? Isso aqui já é mais a nível superior, é bem elevado essa questão aqui, mas eu achei interessante trazer, né? Porque a gente tem que prestar bastante atenção. A multidão gritou entusiasmada. Se ela gritou ou não, não consigo dizer agora porque eu não estava lá, né? Se é verdadeiro ou falso. Mas eu conseguiria julgar como V ou como F. Tá bom? Então, vamos para os casos mais complexos agora, que são a das sentenças abertas. Tá ok? Vamos lá. Sentenças abertas. A gente tem que prestar muita atenção, porque ela é uma informação que contém o verbo, mas ela não é 100% completa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele saiu. Ele quem? Para a gente julgar como verdadeiro ou falso, eu tenho que saber. Não pode existir uma variável. Ele, ela. Por exemplo, eu tô aqui, no meio da sala de aula, aí chega um aluno e faz, professora, ele saiu. Ele quem? Ele. Não tem como... Ele quem? Eu vou ficar perguntando, ele quem? Não tem como dizer, não tem como discriminar, não tem como ser assertivo nessa frase. Entendeu? A mesma coisa, eu tô lá na academia treinando com minhas amigas e faz, menina, olha aquela menina ali. Aí eu faço, que menina? Aquela. Qual? Eu preciso de uma referência, porque tem essa variável. Qual menina? A de vermelho, a de saia, a de short. Entendeu? As sentenças abertas a gente tem que prestar muita atenção. Porque tem dois casos. Tem essa parte aqui, que eles vão apresentar um pronome, que pode ser ele, pode ser ela.
Ela é bonita. Se a gente fosse seguir aquele caso que eu estava explicando, ela é o sujeito, é verbo, bonita seria o adjunto adnominal, né? Mas vamos resumir para complemento. Seria um complemento da sentença, um complemento da proposição. Você ia lá e pá, marcava proposição simples, né? Não é, porque tem a presença do ela. Muitas vezes pode aparecer também como homem e mulher, né? Sempre que deixar algo vago, como por exemplo, homem eu gosto dessa coisa aqui. Homem fiel não existe. Homem, mas de que homem eu estou falando? É do meu, porque eu espero que ele seja. Homem, mulher, como se eu falasse assim, homem bonito, mulher é bonita. É uma variável, eu não tenho como especificar qual mulher, qual homem seria. O Manuel disse que ele pensou que o exemplo da multidão fosse a mesma ideia. Como assim? Eu não entendi. O exemplo da multidão fosse a mesma ideia. Ele pensou que o exemplo da multidão fosse uma sentença aberta? Fosse a mesma ideia. Mas assim, a multidão, quando a gente coloca o artigo, por exemplo, aqui, se eu colocasse o homem, aí deixaria de ser uma sentença aberta. Porque eu estaria especificando. Aí, como lá tinha a multidão, o artigo já está dizendo, artigo o quê? Definido. Ou seja, ele define o sujeito que eu estou falando. Tem que entender um pouquinho de português também. Precisa entender um pouquinho de português para poder fazer as sentenças. E a gente vem também para o exemplo, além dos pronomes, né? Ele, ela. Vem também para a presença dos pronomes demonstrativos, né? Aquele ou aquela. Como foi o exemplo que eu falei. Aquela menina ali. Aquela menina ali tá tão feia. Que menina? Qual pessoa? A quem eu estou me referindo? Entendeu? Só um minutinho, eu vou tomar uma água. Eu não entendi, tio Flávio, essa sua frase. Não sei quem disse que eu não sei o que está para vender. Faz uma frase melhor para eu poder entender, tá? Então, as sentenças abertas vão ter a presença dos pronomes ele ou ela, aquele ou aquela. Por quê? Apresenta uma variável. Apresenta uma variável. Eu não consigo definir, eu não consigo discriminar, eu não consigo ser assertiva, né? Eu não consigo saber exatamente a quem você está se referindo quando você fala isso para mim. Então, são as sentenças abertas. Sempre cai uma questãozinha dessa em concurso. Geralmente sempre cai, sempre cai. Com a presença, ele saiu, ele foi todo arrumado, ele se preparou muito, ela, aquela pessoa, aquele homem, aquele sujeito. Sempre que houver a presença dessas variáveis, são sentenças abertas, não são proposições. Não são proposições, tá? As proposições, ela tem que ser lógicas, assertivas, incisivas. Você tem que entender corretamente o que a pessoa está referindo, o que a pessoa está falando, tá ok? Para poder ter o valor lógico, né? Para eu poder julgar aquela sentença como verdadeiro ou falso, para eu poder dizer se o que você está falando é verdadeiro ou se o que você está falando é falso, tá? E também tem a questão
das sentenças abertas matemáticas. Como nas sentenças abertas da língua portuguesa tem... Eu vou deixar aqui. Língua portuguesa. Do português, né? Esses aqui são as sentenças abertas do português. Tá bom? Na matemática, eu disse a vocês que eu botei o exemplo. 2 mais 3 é igual a 5. O verbo estaria onde? No sinal de igualdade, né? Que eu leio assim. 2 mais 3 é igual a 5. Agora, se eu colocasse x mais 1 é igual a 3. Aí você falaria, é uma proposição. Por quê? Porque tem o sinal de igual. Não, não seria. A presença de letras nas sentenças transformam elas em sentenças abertas. Não é pra gente pegar, fazer x é igual a 3, menos 1, x é igual a 2. Aí, Patrícia, eu sei, x é igual a 2. Não, não é pra resolver a continha. Não é pra resolver a continha. É só pra você pegar e analisar a sentença matemática. Há a presença de uma variável. Então, ela deixa a sentença aberta. Não se torna uma proposição. Porque se eu não resolver, eu não consigo dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Entendeu? As presenças na matemática quando é que as sentenças vão ficar abertas? Quando houver a presença de letras. Geralmente são x ou y, ou x e y, enfim. Apareceu letra, se apareceu simplesmente assim, x mais y é igual a 2. Sentença aberta, na cara. Na cara. X mais y é igual a 2, y é igual a 3, x é diferente de 5. Todas essas serão sentenças abertas, tá? Agora, cuidado. Muito cuidado, né? Vocês aprenderam aqui. Quando ela vier só assim, ou quando vier ela saiu, aquela menina é bonita, né? Quando vier esses pronomes, ou quando vier a presença de letras, elas serão sentenças abertas. Só que existe uma possibilidade de tornar as sentenças abertas em proposições. Como é que a gente faz? Para não confundir. Quando ela vier só assim, bonitinha, só a continha, com o X ou com o Y, com Z, com A, com B, com C, tá? Serão sentenças abertas. Ele, ela, aquele, aquela, tá? Mas quando essas frases, essas sentenças vierem acompanhadas de se, então, se, somente se, né? Todo, como é? Existe, que é o eta, né? Existe pelo menos um alguém, algum e nenhum. Quando essas sentenças vierem acompanhadas desses casos aqui, elas serão proposições, tá? O EPA, né? EPA.
que é existe pelo menos um ou algum. Se, então, que é bem comum de se ver nas questões, né? Se, somente se, todo, existe pelo menos um ou algum, ou nenhum, essas sentenças abertas se tornarão proposições. Eu vou poder julgá-las como verdadeiro ou falso. Como, por exemplo, se eu colocar todo x é igual a 2. Ela passa a ser uma proposição. Se eu colocar se ela é feia, então ele é alto. Com a presença do sim, então, do todo, o que você diria que seria uma sentença aberta passa a se tornar proposições. Você passa a poder julgar como verdadeiro ou falso, tá? A presença disso aqui. Tá bom? José Flávio de Souza Costa disse: não sei quem disse que não sei o que está vendo, não sei por quanto, não sei aonde. Essa frase todinha, não sei quem disse, eu não sei explicar. Eu vou estudar, procurar saber e lhe respondo depois. Tá bom? Às vezes tem questões que pode vir implícito algumas desses, como por exemplo assim. Tem uma questão que é assim. Idoso maior de 65 anos tem direito ao idoso maior de 65 anos tem direito ao transporte gratuito. Aí você poderia dizer idoso. Idoso poderia ser considerado uma variável, porque eu não sei a qual idoso a frase se refere. Mas aqui se subentende que todo idoso maior de 65 anos tem direito ao transporte gratuito, transformando essa frase em uma proposição. Tá bom? E agora, nós vamos para a questão dos paradoxos, né? Que seria a última parte da introdução. Show? A questão dos paradoxos são apenas 2. É bem fácil. Dos paradoxos. É o paradoxo da mentira. E o mais comum, que é o paradoxo do barbeiro, né? Que pode ser da costureira, que pode ser do pedreiro, enfim. Mas o mais comum é o do barbeiro. Eu vou explicar a vocês. Qual é o paradoxo da mentira? Geralmente cai assim. Eu estou mentindo. Vamos analisar a frase? Tem verbo? Tem. Estou. Verbo estou. Sujeito. Complemento. Seria uma proposição bonitinha. Mas o verbo, o sujeito aqui, é definido? É. Eu. Eu consigo dizer eu. Não é uma coisa variável. Ele ou ela, aquele ou aquela, né?
Mas onde é que está a questão que transforma essa sentença em um não paradoxo? Na questão do valor lógico, tá? Eu não consigo valorar logicamente essa frase, essa sentença. Por quê? Quando eu digo eu estou mentindo, aí você pega verdade, você tá mentindo. Verdade. Você tá mentindo. Então, se isso aqui é uma verdade, se é verdade que eu estou mentindo, então aquilo que eu estou dizendo é algo falso. Entendeu? Aí cai o princípio da não contradição. Não tem como ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Quando ela é verdadeira, ela tem que ser verdadeira. Quando ela é falsa, tem que ser falsa. Não pode haver outra possibilidade. Então, eu estou mentindo. Isso aqui que você está falando, realmente, você está mentindo. Então, o que eu estou falando é algo falso. Não tem como, não tem como. Não tem como eu julgar, fica que essa questão, esse rebate nessa questão aqui. E pode aparecer outras variações dessa frase, né? Além de eu estou mentindo, pode ser assim. A frase dentro dessas aspas é mentira. A frase dentro dessas aspas é mentira. É a mesma forma de dizer eu estou mentindo. Ou então dizer essa é uma informação falsa, que seria outra forma de dizer que é uma mentira. Entende? Então, toda vez que vier com o sentido da mentira, você pode falar que é um paradoxo, tá ok? Se eu falar, eu estou falando a verdade. Não, verdade, quando for verdade, é uma proposição, tá? Eu estou falando a verdade. Ou aquela pessoa, ou Patrícia é verdadeira, né? As questões. Sempre que houver verdade é proposição. Quando for em relação à mentira, mentira sempre vai ser um paradoxo, ou seja, não será uma proposição. Eu estou mentindo ou as suas variações. Também você pode usar a forma eufêmica, né? Eu estou faltando com a verdade, né? Aí você vai lá, verdade, vai lá e marca. Mas não, faltar com a verdade é uma forma eufêmica de dizer que se está mentindo, né? É uma forma. Aí muita gente cai nessa pegadinha, né? Porque não tem a palavra mentira e acha que não é, que seria uma proposição, né? Porque não teria a mentira, tá? Tem que ter cuidado. E o paradoxo do barbeiro é uma historinha. Que, por exemplo, assim, em um reino só existe um barbeiro, só pode existir um barbeiro. E o barbeiro só poderá cortar o cabelo das pessoas que não cortam o próprio cabelo. Então, quem corta o cabelo do barbeiro? Se só pode existir um barbeiro e ele só pode cortar o cabelo daquelas pessoas que não cortam o próprio cabelo, tá? Então, esse aí seria o quê? Um paradoxo, um problema sem solução, entendeu? Não tem como ele cortar o próprio cabelo, ou então uma costureira. Em um reino só existe uma costureira e ela só vai costurar as roupas de quem não costura a própria roupa. Então, quem costura a roupa da costureira, se ela não pode costurar a roupa dela? Seria sempre essa questão, né? As questões dos paradoxos é bem tranquilinha, tá? É só a da mentira e o barbeiro e suas similares, e da mentira e as suas similares também. As outras formas de dizer que eu estou mentindo, ou aquela informação é falsa, aquela informação é mentira. O que tem aqui é uma mentira, né? É uma inverdade, né? Seriam essas formas aí, tá bom? Isso aqui foi a parte introdutória, tá certo? Após isso aqui, né? A gente vai começar a separar as questões de proposições lógicas simples e compostas. Quando é que a gente diz que é simples ou compostas? Quando tem geralmente a presença de um único verbo, né? Quando diz assim, eu estou feliz,
sem a exclamaçãozinha, né? Quando for o pontinho final. Eu estou feliz. Só tem a presença de um único verbo. Eu estou feliz e estou com fome. Tinha 2 verbos, então aí seria uma proposição composta. Mas aí será para uma outra live, uma outra aula, tá ok? Eu vou fazer agora umas questões aqui, umas sentenças, e a gente vai trabalhar um pouquinho, tá bom? Porque também já está estourando o meu tempo. Minha neném vai mamar para dormir. José Flávio de Souza Costa disse: ele vai para outro reino. Cortar o cabelo dele. E José Flávio de Costa disse outra coisa: pessoas acima de 70 anos não serão obrigados a voto. Seria uma proposição? Peraí. Pessoas seriam a proposição. Vamos falar aqui. Vou colocar aqui. Só uns exemplozinhos que eu pretendo fazer, mandar umas questões. Vou dar uma forma de publicar, de vocês baixarem, para vocês responderem. E antes de cada live, a gente vai sempre revisar a live anterior, né? Respondendo questões. Até porque, para você não esquecer, né? Para você fortalecer o seu conhecimento, para a gente adentrar no novo assunto. Tá bom? Vamos responder. Aqui nós temos a sentença A, B, C, D e E. A gente vai julgar agora se elas são proposições ou não. Aqui, na sentença A, a gente tem uma expressão: 12 é maior que 6. A gente viu que o verbo está implícito aqui, nesse sinal. É maior. Tá ok? Então, ela seria, sim, uma proposição. Aí, se a gente fosse botar o valor lógico, né? Que a gente colocaria o V, valor lógico de A. Isso aqui é a forma, né, matemática, né? A forma lógica de se representar. Que o valor lógico de A, que A, essa sentença aqui, é verdade. Tá bom? É a forma de valorar a sentença. Pode vir assim na prova também. V de A, 2 pontos, V o F, V de B, V de C, tá? Que muita gente pode até tá lá o enunciado, aí vem essa frase aqui, né? Esse símbolo aqui, e acabar não entendendo o que é que a questão tá pedindo, né? Aqui, a sentença B. X mais 3 é maior que 10. Aqui a gente tem a presença do verbo é maior. Só o que faz ela não ser uma proposição, a presença da variável x. Toda vez que tiver o x, ou o y, ou o z, ela será uma sentença aberta. Por quê? Eu não posso valorar, eu não posso dizer qual o valor lógico que ela tem, porque tem a presença de uma variável. Existe vida em Marte. Existe vida em Marte. Seria uma proposição ou não? Sim. Se há vida em Marte, eu não fui lá para saber, né? Mas quem for lá, por favor, me diga se existe vida ou não. Existe vida em Marte, existe o verbo existir, vida em Marte, informação, o argumento completo, eu consigo entender o que a pessoa está me dizendo. E eu consigo valorar,
possivelmente, vamos dizer que existe vida em Marte? Verdade, verdade, existe. Porque para a lógica não interessa se isso aqui é verdade ou falso. Só interessa que a gente pode valorar ou não, tá? A expressão x mais y é positiva. E aí, gente? Isso aqui seria uma proposição? Vamos lá. O mesmo caso da sentença B. Seria uma sentença aberta pela presença de x mais y. Porque tem essa variável, eu não posso julgar se é verdade ou não pela questão da variável aqui, x e y. E a sentença é raiz de 4 mais 7 é igual a 3. Aqui o verbo é igual, tá bom? Então, seria, assim, uma proposição. E eu poderia dizer que o valor lógico de vamos calcular aqui, 2 mais 7, 9, é falso. Tá bom? Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tô um pouquinho nervosa porque é a primeira vez, mas eu vou tentar aperfeiçoar e eu espero ter o feedback de vocês, tá? No meu direct. Então, um beijo e até mais.